Eu sou a Kátia Campelo, eu sou especialista em comunicação e oratória. Então, como eu falei, parabéns para você que saiu da sua zona de conforto, parabéns para você que abriu mão... Oi, Kátia! Parabéns para você que abriu mão de outro compromisso para estar aqui em busca de um resultado melhor na comunicação. E hoje nós vamos falar dos principais recursos dos melhores comunicadores. O que os comunicadores no mundo, não só aqui no Brasil, o que essas pessoas que têm o poder da comunicação, o que eles fazem de diferente, ou qual é o sentido, qual a principal técnica, qual o principal recurso que essas pessoas usam para serem pessoas diferentes na comunicação, que encantam, que conquistam, que fazem com que essa comunicação seja uma comunicação de outro nível. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que você escutaria o seu dia inteiro? Aquela pessoa que você diz que quer ter ali do seu lado? Eu falo aqui, a minha equipe está aqui comigo, eu falo que tem aquelas pessoas que quando chegam, você faz, nossa, que pessoa é essa? Então, o que essa pessoa tem na comunicação que faz com que essa pessoa seja diferenciada? A gente vai falar disso. O que essa pessoa tem na comunicação que faz com que ela seja sempre ouvida, que os projetos sejam comprados, que as pessoas batam palmas no final da apresentação? E não é só para você fazer uma palestra incrível, eu digo que essa parte é a mais fácil, viu, gente? Essa parte de você subir num palco, pegar um microfone e ter uma palestra que seja uma palestra encantadora, essa parte é fácil, porque essa parte é técnica. Essa parte, obrigada. Essa parte é a parte técnica. Então, a parte técnica é fácil. É projeção vocal que eu vou te ensinar, é dicção que eu vou te ensinar, é o que fazer com as mãos, que cores que você deve, tudo isso você vai aprender. Agora, levar essa comunicação para a sua vida e fazer com que essa comunicação te transforme, porque essa comunicação, por isso o método chama-se comunicação que transforma, significa fazer com que você seja alguém diferente, e não que quem você não é uma pessoa boa o suficiente, mas talvez a sua comunicação, ela alimente um personagem, uma persona, um arquétipo que você não quer, que não é o arquétipo que você deseja. E aí, gente, o que eu escuto muito? Eu escuto, Kátia, olha, mas eu fiz um curso, hoje, uma pessoa me mandou uma mensagem falando, eu fiz um curso de técnica de apresentação e eu não sei, eu fico com medo de fazer esse seu curso online, porque esse curso de técnica de apresentação, ele me ensinou isso, isso, isso. E a gente não está aqui para falar mal de outro trabalho. O que eu quero te dizer é, conhecimento não ocupa espaço. O que eu disse para essa pessoa que mandou essa mensagem hoje foi, conhecimento não ocupa espaço. E eu tenho certeza que se naquele momento aquele curso não fez sentido para você, talvez num outro curso que você fizer, que você faça, você vai conseguir associar e explorar ou aproveitar o que aquela técnica tenha te trazido de melhor. Mas por que o meu método, ou o que eu quis fazer no meu método? Por que eu, hoje, quando as empresas me contratam ou me convidam, o RH quando fala, o RH quando fala que quer um técnico ou uma pessoa que ensine técnica de apresentação, por que eu digo que eu não sou a profissional mais indicada para isso? Porque o meu objetivo não é fazer com que você tenha mais do mesmo. O meu objetivo não é te dar uma receita de bolo, porque para isso eu te dou um livro para ler. Para isso, eu não vou trabalhar para que a sua comunicação seja uma comunicação para a sua vida. E por que o meu objetivo é fazer com que você leve a sua comunicação para a sua vida? Porque quanto tempo você vai passar fazendo curso comigo? 4 encontros, que é o objetivo desse curso, vai ter um bônus, mas o bônus eu não vou contar agora, vou contar depois. Mas esses 4 encontros de 2 horas são 8 horas da sua vida. Você vai fazer o curso comigo. E se eu fizer um curso que eu vou te dar uma técnica, sabe o que vai acontecer? Você vai colocar isso que você aprendeu na gavetinha, numa caixinha, área comum. Agora, se eu conseguir, eu vou conseguir fazer com que esse método transforme a sua comunicação para a sua vida, não vai ter necessidade de agora, vamos lá, ter uma live no YouTube, uma live no Instagram, e a Kátia vira a Kátia Campelo, boa noite, Ricardo, e a Kátia vira a Kátia Campelo e começa a falar sobre conteúdo totalmente diferente do que ela é na vida, não funciona. Por quê?
porque essa comunicação não é uma comunicação genuína, não é uma comunicação natural, é uma comunicação forçada. E a plateia percebe, porque 55% dos efeitos da nossa comunicação são causados pelo não verbal. Então, por mais que você tenha técnica, por mais que você saiba projetar a sua voz, por mais que você saiba fazer tudo o que talvez você tenha aprendido no livro que você leu ou em algum outro trabalho, volto a dizer, o conhecimento não ocupa espaço e com certeza ele será válido. Se você não transformar a sua comunicação para a sua vida, os seus resultados continuarão sendo resultados mais ou menos. Ah, aquela pessoa fala muito bem, mas vende mal. Ah, aquela pessoa sobe no palco e dá uma palestra incrível, mas os relacionamentos são um fracasso. Nossa, mas aquela pessoa tem que ver projeção vocal, como ela encanta, como aqueles recursos visuais, como vocês estão vendo aqui, que claro que não foi eu que fiz, porque isso eu não ensino. Nós teremos um bônus no curso que vai ensinar sobre isso. Não era para falar agora, eu vou falar daqui a pouco, mas isso eu não ensino. Por quê? Porque eu quero que você, ao subir num palco, ao comunicar na sua vida, que você esteja preocupado em ganhar mais, que você esteja preocupado em atingir um cargo, que você consiga levar todo o seu conhecimento e fazer de uma forma séria, responsável, não só de uma forma vendedora. Não é só sobre você vender sem entregar, porque isso não se sustenta. Isso não vai durar. É você olhar para essa comunicação e entender que não tem como ser igual para todo mundo. Por quê? Porque se não tem como ser igual para todo mundo, que não tem como ser igual, exatamente isso, Danilo, que não tem como ser igual para todo mundo, que a gente precisa entender que mecanismo é esse, como mapear a comunicação do outro, porque a comunicação é uma dança. Eu não posso me comunicar da mesma forma que eu me comunico com pessoas agressivas, com pessoas passivas, com pessoas afetivas. 55% é isso mesmo, da comunicação é não verbal. Então, se eu não faço isso, se eu não consigo fazer essa virada, é porque essa receita de bolo não funciona, porque estamos falando sobre seres humanos. E ser humano é um universo gigantesco. Então, gente, durante esses 23 anos de carreira, quando eu conto a minha história, algumas pessoas falam, ah, Kátia, mentira. Você começou a trabalhar com oratória quando você tinha 18 anos? Eu tenho 41. Não conta para ninguém, vai. Deixa esse segredo aqui entre nós, porque a gente brinca que fala o peso, mas não fala a idade. Hoje em dia eu estou preferindo o contrário, eu prefiro falar a idade do que falar o peso. Mas se isso acontece, então durante esses 23 anos de profissão, desde os meus 18 anos, quando eu comecei lá na faculdade de fonoaudiologia, que foi o primeiro curso que eu fiz que me abriu um mundo, eu falei, nossa, quanta possibilidade de transformação através de uma técnica. Quanto que a gente pode fazer pela vida de um ser humano através de um recurso técnico. E aí, quando eu comecei, eu pensei, meu Deus, mas não é só isso, não é só a projeção vocal, a impostação de voz, o que mais que eu posso descobrir? Depois disso, gente, eu fui estudar programação neurolinguística, que hoje em dia é super conhecido. A programação neurolinguística hoje tem pessoas muito famosas. Nós temos aí o Anthony Robbins, que divulga o nome da programação neurolinguística de uma forma muito eficaz. Mas naquela época isso não era muito conhecido. Nós estamos falando 23 anos atrás. Há 23 anos. Então, eu fui fazer o meu primeiro curso lá, o Practitioner de Programação Neurolinguística, e eu vi ali mais um mundo se abrindo, falar de comportamento, que não é só uma limitação de fala, não é só uma limitação de expressão não verbal, existe muito mais ali. Fui estudar Programação Neurolinguística, não fiquei satisfeita em fazer o primeiro módulo, claro. Eu precisava me aprofundar para dar o melhor para os meus alunos. E aí, eu fui fazer os outros passos da programação neurolinguística. Não fiquei satisfeita. Depois da programação neurolinguística, eu fui estudar Enneagrama. Entender os diversos tipos de personalidade, por que uma pessoa é tão agressiva, por que a outra pessoa é tão afetiva, por que uma é debochada, por que uma é vítima, por que outra é predadora, que arquétipos são esses? Fui estudar arquétipo. Que arquétipos são esses na nossa comunicação? Cadê o like, pessoal? Muito obrigada, hein? Você, cadê o like? 12 likes só, não vou continuar, não. Parar a live, gente. Não existe continuar sem like.
Então, por que os arquétipos da comunicação, eles faziam com que um indivíduo era super... já ganhamos 8. De 12 para 8, vocês estão preguiçosos aí no curtir essa live, hein? Temos 80, eu quero 80 likes. Está começando a ficar abusada. Não me dá asa não, porque... Então, nesse momento que eu estudei os arquétipos, eu fui conhecer as personalidades. E por que uma pessoa que comunica com uma pessoa agressiva, ela vira uma pessoa passiva? Porque me racha a cara. Por que uma pessoa, quando ela está numa posição de vítima, ela tem ganhos com isso? Que arquétipo é esse? E como é que a gente muda isso? O que isso tem a ver com a comunicação? O prazer é todo meu. O que isso tem a ver com a comunicação? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha história de vida? E aí, gente, vocês concordam comigo que o nosso maior medo não é o medo do sucesso? Concorda comigo? Pode discordar, não tem nenhum problema, nós estamos aqui num movimento de democracia. E se você discordar de mim, não tem problema nenhum, mas o nosso maior medo não é o medo do fracasso. O nosso maior medo é o medo do sucesso. Estudando arquétipo, eu descobri muito sobre isso também faz parte do curso. Por que a comunicação ela não é eficiente se nós somos seres comunicadores? Desde que você sai da barriga da sua mãe até o seu último suspiro, você comunica. Por quê, gente? Por que a gente não tem eficiência nas nossas relações? Por que quando eu me comunico com meu marido, com meu filho, com as pessoas que estão aqui, com as pessoas que trabalham comigo, com a minha equipe, com as pessoas que me ajudam aqui na minha casa, por que eu não tenho eficiência? Por que as pessoas do seu projeto não fazem aquilo que para você é tão simples? E aí, quando eu estudei mais sobre arquétipo, e faz parte da primeira aula do curso, eu entendi muito sobre isso, sobre o Cris falando. Eu aprendi muito sobre isso. E depois eu fui fazer consultoria de imagem. Sabe aquela história de que nos 5 primeiros minutos você causa ou não uma boa impressão? Eu fui aprender sobre as cores, sobre as formas, fiz uma formação, porque eu falo que quando você é especialista em algo, não dá para você medir o que você vai estudar ou não sobre aquele assunto. Você precisa saber tudo daquele assunto. E isso, ou quase tudo. É claro que tudo é um desafio muito grande, que sempre existem questões para a gente aprender, nós estamos num eterno aprendizado, eu acredito que a vida seja isso. Mas por que a gente tem que juntar, ou o meu objetivo nesse curso online é juntar todas essas ferramentas que eu aprendi para passar para vocês relacionados ou direcionados à comunicação. Porque durante esses 23 anos, antes esse método só era disponível para grandes empresas e para as pessoas que estavam dispostas a investir tempo, dinheiro, muitas pessoas vinham de outros estados, a gente já teve Tocantins, São Paulo, Brasília, o pessoal aqui vai me lembrando, e se eu esquecer, vocês, por favor, fiquem à vontade de me falar. Então, por que pode me falar, produção, aqui é ao vivo, então tem gente aqui, gente de Portugal, então da China, por que isso, que a gente, lógico, hoje não tem esse recurso, mas por que eu entendi que todas essas ferramentas aliadas a um bom processo didático para que vocês aprendessem, seria o que a musa da oratória, quem dera, Biratã, mas eu fico feliz com o elogio. Toda mulher gosta, todo homem também. A gente adora ser reconhecido, ser elogiado. Mas por que isso acontece? Então, durante esses 23 anos, eu fiz todo esse percurso que eu contei para vocês, outros cursos que não estão direcionados hoje para essa live, mas que no curso eu vou contar para vocês que cursos são esses, mas que eu vejo que nós acessamos, gente, apenas 1% do nosso potencial. 99% desse potencial fica embaixo do tapete, por conta das justificativas que você vai aqui me falar, e que são justificativas reais, mas que nós não conseguimos ver que esse medo do sucesso alimenta essas justificativas. Esse medo de não dar conta, porque o sucesso, ele pede muita responsabilidade. O que é responsabilidade etimologicamente falando? Vocês sabem, gente? O que é responsabilidade? Quem aqui já assistiu palestra minha sabe.
O que é responsabilidade? É a habilidade de responder por. Eu só tenho responsabilidade sobre o ato de pegar esse copo com água e beber se eu tenho consciência disso. Agora, se eu não tenho consciência do que essa comunicação pode causar de impacto na minha audiência, eu vou ser uma pessoa inconsciente e ineficaz. Ou seja, eu vou ficar nesses 99% que eu não consigo acessar, que eu não consigo responder. E por isso que o principal objetivo desse trabalho é ir nesses 99%. Vou te contar uma história que eu falei aqui com o pessoal que eu não saberia se eu ia contar, mas eu ganhei coragem para contar porque eu sempre me emociono ao contar dessa história. Essa história foi a seguinte: você que me acompanha sabe que eu também trabalho com políticos, com pessoas que precisam falar publicamente, fazer discurso, ir para palanque, ir para televisão. Eu faço também esse trabalho. Então, um dia eu fui contatada, ou me ligaram, o marqueteiro de uma grande campanha de um político. Esse marqueteiro disse o seguinte: Kátia, eu não acredito que esse político tenha chance, mas ele me contratou, pagou o preço que eu cobrei e eu assumi a campanha dele e estou aqui procurando as arestas. E um problema grande que ele tem é gagueira. E eu tenho certeza que ele não vai ganhar, porque o principal concorrente dele é uma pessoa que fala muito bem, é um empresário muito agressivo, e ele vai derrubar fulano, eu tenho que tomar cuidado para não dizer o nome, ele vai derrubar fulano. E eu falei, não aceito isso vindo de você, que é um profissional, para abraçar a causa. Então, vamos entender o que a gente pode fazer e vamos juntos acreditar nele. Porque se você já está me dizendo que não acredita, a guerra já começa vencida. Ele já venceu essa guerra só porque ele tem gagueira. A gagueira é um fenômeno que eu não vou perder muito tempo aqui, eu quero entrar no nosso conteúdo, então não vou perder muito tempo. É um fenômeno muito interessante e que por isso eu me emociono, porque eu sei o quanto que era dolorido para ele ter tanto conhecimento, tanto conteúdo para falar para aquelas pessoas, uma vez que ele decidiu vir candidato e que ele ia dar o seu melhor, mas o marqueteiro dele não acreditava. E eu falei, não aceito isso. Vamos juntos fazer com que esse candidato dê o melhor dele. E que, claro, se a proposta for boa, se o plano político for bom, ele vai ganhar. Para encurtar a história, ele venceu no primeiro turno. Ele conseguiu a vitória no primeiro turno. E muito mais do que a técnica ter sido eficiente, gente, o reconhecimento. Imagino, eu não sei se você que está me assistindo tem gagueira ou conhece alguém que tem a gagueira, mas quem tem sabe a dor que é, porque a gente só sabe o calo que dói quando o calo está no nosso pé. E aí, ele, no dia 24 de dezembro daquele ano que ele ganhou, ele ligou para mim, quando ele saiu daquele debate, desculpa, da apuração, e ele falou, Kátia, eu estou ligando para você antes de ligar para minha esposa, porque eu quero te dizer que você foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Vejam que interessante, o marqueteiro dele não disse para ele que não acreditava nele. Mas o que eu falei aqui? Mais de 55% da comunicação é não verbal. E por mais que ele não tivesse dito, aquele candidato leu. Aquilo que nós não dizemos pode passar na minha expressão não verbal. Então, não adianta eu falar aqui para vocês que eu acho esse curso incrível, que minha técnica é um fenômeno, que é maravilhosa, se eu não acreditar nisso. Se eu não olhar para vocês e com toda essa segurança que esses 23 anos me trouxeram, mas independentemente disso, eu vejo profissionais que estão no mercado há 40 anos. Eu vejo profissionais que estão no mercado, que têm livros escritos, mas que não conseguem passar essa verdade do seu conteúdo por outras questões, por questões de comunicação, sim, mas o não verbal vai mostrar. E tudo que eu penso e sinto, gente, aparece na voz e no corpo. Se eu estivesse aqui nervosa, se eu estivesse ansiosa, a verdade é que eu estava. Eu estava muito ansiosa para estar aqui hoje com vocês. Mas se eu estivesse com medo, nervosa disso não dar certo, com certeza vocês perceberiam, porque a minha voz ia tremer, as minhas mãos iam tremer, ou eu ia ruborizar, e entre outros pontos que quem passa por isso sabe como funciona. Não sei se vocês viram, saiu, quem me segue aí no Instagram,
Eu publiquei recentemente isso na minha rede social. A Folha de São Paulo foi dia 21 de agosto. Lembrei aqui. A Folha de São Paulo, essa minha equipe está dormindo, eles não me lembram desses pontos. A Folha de São Paulo publicou um levantamento feito pelo LinkedIn, dizendo o seguinte, que hoje os empregadores, os grandes empresários, quando contratam, a primeira competência a ser avaliada é a comunicação. Vejam que interessante, a primeira competência a ser avaliada é a comunicação. Isso quer dizer que não tem mais espaço para quem não sabe se comunicar. E vamos ser honestos, é claro que aqui, nesse momento, eu estou puxando a sardinha para o meu lado, e quando eu vi essa entrevista no jornal, eu fiquei super feliz, porque isso reforça, isso me dá embasamento, o Folha de São Paulo é um jornal de muita autoridade, isso me dá mais força para acreditar ainda mais nesse trabalho que eu venho desenvolvendo. Mas, além disso, vamos entender, se não tem mais espaço para os profissionais que não sabem se expressar, isso é um ganho para nós, para você que está me assistindo, que eu tenho certeza que faz um trabalho de excelência, porque uma comunicação que não tem um conteúdo de excelência por trás, ela não se sustenta. Não adianta só você ter todas as técnicas maravilhosas se você não tem algo falando que os melhores comunicadores têm em comum autenticidade, identidade. É a capacidade de ser você diante de qualquer pessoa. É a capacidade de olhar para essa câmera e falar sobre o meu método, mesmo que você tenha vindo buscar receita de bolo. E se você veio buscar receita de bolo, com todo o meu respeito ao seu tempo e ao que você veio fazer aqui, você está no lugar errado, porque não é o meu propósito entregar isso. O que funciona para um não funciona para outro. O que serve para mim talvez não sirva para você, mas tem como eu adaptar esse conteúdo para que essa transformação seja uma transformação genuína e que você consiga ser você. E por isso o nome é Comunicação que Transforma. Então, vou falar do curso agora. Esse curso, o presencial, quem já fez sabe o valor, custa hoje R$5.000. E uma limitação, uma desculpa que a gente ouviu durante muito tempo, bem na hora do bônus, Danilo. Que sabotagem. As pessoas falam, não, porque não vou investir agora. E um objetivo era levar esse treinamento para mais pessoas. E aí a gente pensou, qual o valor viável? Chegamos no valor de 10 de 199 e alguma coisa. 1.970. Vamos parar com as técnicas. As técnicas, travou de novo. Mais ou menos? Voltou? Ok. Então a ideia era... obrigada, gente. Vocês estão me ajudando aí. A ideia era essa, é fazer um curso acessível, mas vocês que estão aqui vão ter o bônus hoje, e tem até... São 7 dias valendo a partir de hoje, 7 dias, o valor do curso é de R$ 99,70, menos de R$100. E aí eu digo, menos de R$100 para você investir na sua comunicação. Vamos lá. O curso, Ilan, você que já fez, eu sei que você investiu muito mais que isso, porque o curso custa R$5.000. Mas como o objetivo desse é levar para pessoas que bom, para levar para as pessoas, para mais pessoas, nós entendemos que era importante diminuir esse valor. E aí chegamos num valor que bom, Luan, chegamos nesse valor de R$2.000, que é um valor que nós consideramos justos, é um valor que ele, como eu falei, ele é o valor de 1h30 do treinamento individual. Achamos R$2.000 um valor justo. Como é o primeiro curso, como é o curso online, que eu jurei para vocês que ele vai ser melhor que o presencial, nós vamos fazer, não tem desculpa, até porque o meu objetivo, gente, é atingir adolescente, o meu objetivo é atingir pessoas que hoje se limitam na vida, na carreira, por conta da comunicação. Então, muito honestamente, eu com todo o meu coração, eu considero um valor simbólico, R$ 99,70 por mês, são 10 de R$ 99,70, um valor simbólico para o conhecimento. É claro que a gente sabe que dinheiro é dinheiro, e como eu falei,
O dinheiro não aceita desaforo. Mas eu vou dizer o seguinte, tenho certeza, meu compromisso com você é que você vai achar de graça o curso. E que R$1.000 você vai recuperar rindo, você vai recuperar fácil. E quem está aqui sabe que eu tenho dificuldade, dificuldade, talvez por medo, olha aí, eu ensino e tenho que aprender. Medo que as pessoas vão falar, nossa, olha, tá vendendo o próprio trabalho, que feio. Eu juro que isso me inibia quando eu tinha que falar do curso e de quanto eu achava o curso incrível. E hoje eu falo que o curso mudou a minha vida. Quem já assistiu minha história sabe, eu tive uma professora que me acompanha no Facebook, deve ter visto essa professora que me conheceu quando eu era pequenininha, eu acho que ela me deu aula com 5, 6 anos, ela falou, Kátia, realmente, você era muito introspectiva. E eu fui estudar sobre isso, e hoje estar aqui, dando essa aula para vocês, poder falar para plateias demais, eu já falei para plateias de 500 pessoas, 1.000 pessoas, de verdade, não tem diferença. E com todo o meu coração, o maior desafio que nós vamos enfrentar nessas 4 semanas de treinamento, que vocês estarão comigo, não vai ser dar uma palestra. Não vai ser, obrigada, Marcinha, não vai ser você pegar o microfone, tudo isso você vai aprender. Você vai aprender dicção, vai aprender como limpar vício de linguagem, projetar sua voz, postura, que roupa que você deve usar, como vender mais, tudo isso você vai aprender. E essa é a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil. O maior desafio que eu e você vamos enfrentar juntos vai ser transformar isso em algo como um mantra, na sua ferramenta do dia a dia. O que a Kátia disse aqui? Kátia, qual é o horário do treinamento? Deu 3 horas mais cedo, o treinamento vai ser às 19 horas. Mas, Kátia, deixa eu te contar um segredo. Esse treinamento vai ficar gravado e você vai ter acesso a ele durante 1 ano. Tem sim, durante 1 ano você vai ter acesso a ele com todo o suporte técnico, ou seja, você perdeu uma aula, o ideal é que você não perca, porque eu vou fazer dinâmicas, vai ter parte prática. Essa turma é uma turma seleta, é uma turma, como eu falei, eu não investi em fazer uma turma. Eu contratei uma equipe de marketing que eu poderia aqui estar, estou com 83 pessoas me assistindo, eu poderia estar com 800, com 1.000, talvez vocês já tenham visto várias lives com esse número. Poderia acontecer? Claro, se eu investisse dinheiro, tempo para isso, mas não é o nosso objetivo nessa turma, ok, gente? Essa primeira turma é uma turma pensada de uma forma estratégica para que a gente consiga ter um resultado uau, que vocês saiam de lá e a gente vai sair com um vínculo maravilhoso aqui, esse pessoal que está aqui, que já está comigo há muito tempo. Rebeca, vou te aguardar. A gente leva para a vida. Eu falo que esse caminho só tem início, não tem fim, e eu vou estar sempre disponível. Eu sou super acessível, nem sempre eu consigo responder, no momento que quando a pessoa tem meu celular, nem sempre eu consigo responder diretamente, porque, como eu falei, eu sou intensa, e se eu sou intensa em tudo na vida. E quando eu estou num treinamento, eu nem olho o celular está aqui, eu não olho para ele, não vejo mensagem, não vejo WhatsApp. Quando é urgente, eu falo aqui para o pessoal que me ajuda, me liga, porque eu não vou ver. A forma de treinamento, Letícia, vai ser parcelado em 10 vezes, está na plataforma, o pessoal já coloca aí a plataforma para quem quiser. Os 10 primeiros, corre lá, que os 10 primeiros vão ganhar uma mentoria comigo, e eu vou adorar estar com... Que bom, Raquel, eu vou adorar estar com você numa mentoria individual, porque na mentoria individual eu vou conseguir... Manda o link aí, manda o link. Correr para onde? Corre para o meu site.